Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. O episódio de hoje sai na quinta-feira, diferente das nossas sextas, por uma razão muito especial. Essa edição trata de um informe sobre reunião do Diretório Nacional do PT, que ocorreu no dia de hoje, véspera do início do Congresso do Partido. Pois é, talvez você que está aí nos escutando não saiba, mas nesta sexta-feira, dia 24, tem início o Congresso do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ele ocorre em Brasília e vai da sexta até o domingo. E bom, o companheiro Walter Pomar participou hoje, junto com outros companheiros e companheiras, da reunião do diretório que, entre outros assuntos, tratou do Congresso do Partido e faz para a gente um informe. E já antecipo, nesta sexta, sábado e talvez domingo, tenham edições especiais do podcast com informes detalhados de como será este Congresso. Então, você que nos escuta, fique atento e divulgue as edições para que a maior quantidade possível de companheiros e companheiras saiba do que está sendo discutido e decidido no nosso partido. A gente escuta agora o informe do companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois então, Patrick, hoje ocorreu uma reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A reunião estava prevista para começar às 1h30, começou 2h30 da tarde, foi aberta pelo Henrique Fontana, porque, segundo o Henrique informou, o companheiro Edinho, o presidente nacional do PT, fora chamado para uma reunião com o presidente Lula. O primeiro ponto da pauta foi uma exposição feita pelo José Guimarães, atual ministro de Relações Institucionais, mas que até esta reunião era integrante da Executiva Nacional do PT e coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral. Guimarães fez um informe sobre a situação eleitoral nos estados. Ele não usou essas palavras, mas o sentido do informe dele foi que a situação é globalmente positiva. Nós temos palanques fortes, na opinião dele. Evidentemente, essa não é a nossa opinião, mas, de toda maneira, esse é o sentido político do informe que ele deu, ao mesmo tempo que ele destacou também que é uma eleição que não está decidida, que é uma eleição que é muito disputada, etc. Ao final da fala do Guimarães, foi votada a substituição dele. O nosso estatuto diz que não é possível ser ministro e membro da Executiva Nacional ao mesmo tempo. Ele foi, então, retirado da Executiva e transferido para o Diretório Nacional. E um outro companheiro, o de Assis, assumiu na Executiva no lugar do Guimarães. E, em função disso, também houve uma troca no Diretório, porque o companheiro de Assis não era do Diretório, subiu para o Diretório, e um integrante da chapa da CNB saiu. Houve uma segunda alteração no Diretório por conta da ida do Odair Cunha para o Tribunal de Contas da União. Aliás, a vitória na eleição, na escolha, na votação do Odair Cunha para o Tribunal de Contas foi muito destacada pelo Guimarães como já produto do trabalho dele, enfim, né? Não apenas, evidentemente. Em seguida, a fala do Guimarães entrou em debate o tema do Congresso, né? Sobre o tema do Congresso, o companheiro Laércio, secretário nacional de organização, apresentou 3 propostas. 2 foram unânimes, a terceira foi muito polêmica. A primeira proposta foi a criação de uma comissão de sistematização, como há em todo encontro, em todo o Congresso. Essa comissão vai ser coordenada pelo Gilmar Tato, terá representação proporcional das chapas, e as chapas que não tiverem um número suficiente vão ter representantes na comissão. O representante da chapa Esperança Vermelha vai ser o companheiro Patrick Campos Araújo. Você não sabia disso, Patrick, mas eu estou te contando em primeira mão, para você e para o mundo. O segundo ponto que o Laércio apresentou diz respeito ao prazo para apresentação de emendas, que será sexta-feira, 18 horas. Como os documentos já estão circulando faz tempo,
Os delegados têm conhecimento, não tem por que esperar mais do que isso. Então, amanhã até às 18 horas, as chapas e 10% dos delegados, é um critério ou outro, podem apresentar emendas aos textos. E o terceiro, isso também foi aprovado por unanimidade, esse prazo, e o terceiro ponto que o Laércio introduziu foi o da divisão do Congresso em duas etapas. Ele propôs que, nessa etapa, que começa amanhã, sexta-feira, o Congresso discuta conjuntura e diretrizes de programa de governo. E numa segunda etapa, discuta programa de partido, estatuto e Fundação Perseu Abramo. Nós nos posicionamos contra isso no debate e votamos contra, sozinhos. né? Houve 3 votos contrários da bancada da articulação de esquerda no Diretório Nacional e houve pelo menos uma abstenção. Talvez tenha havido mais abstenções também, contra essa decisão. Nós votamos contra, em primeiro lugar, porque nós somos de opinião que essa decisão sobre adiar ou não deveria ser tomada pelo Congresso, não pelo Diretório. Desde o início se sabia que poderia acontecer do Congresso não conseguir debater todos os temas. E inúmeras vezes foi dito, inclusive pelo Edinho, que essa era uma decisão que o próprio Congresso adotaria, né? Mas, enfim, eles resolveram antecipar a decisão. E anteciparam a decisão de uma maneira linear, né? Nada impedia que se aprovasse algum aspecto do programa, alguma decisão estatutária, algo sobre a Fundação Perseu Abramo, ou seja, um olhar mais cuidadoso permitiria um tratamento que permitisse que o Congresso opinasse sobre vários assuntos. Mas, enfim, é curioso que a mudança que houve na conjuntura nas últimas semanas fez com que pessoas que diziam que a eleição ia ser resolvida a nosso favor no primeiro turno com facilidade, hoje estejam muito preocupadas. E um dos efeitos disso é concentrar o debate do Congresso na conjuntura e na diretriz de programa de governo, né? Bom, nós votamos contra porque entendíamos que o próprio Congresso poderia decidir isso e não havia necessidade de eliminar por completo 3 assuntos. E votamos contra também porque está implícita nessa decisão de dividir em 2 etapas o seguinte, que os delegados desta etapa, que foram eleitos em 2025, serão os mesmos delegados da próxima etapa. Isso não está na resolução, mas é o que eles pensam e eles falam isso, inclusive. Alguns, como o Cristiano, companheiro de Minas Gerais, chegou a dizer que os delegados têm mandato, igual a direção tem mandato. Portanto, eles podem ser convocados a qualquer momento. Veja, que o partido possa fazer isso é uma possibilidade, mas não é bom isso. A base do partido tem que debater as questões. Já é ruim que nós estejamos fazendo agora um congresso com os mesmos delegados do Encontro Nacional de 2025. Os mesmos não, né? Metade, mais ou menos. Pior será em 2027 repetir isso. Já que se está se decidindo adiar, o correto era já sinalizar para a base do partido que haverá um processo de eleição de novos delegados. Como eles não quiseram fazer isso, outro motivo pelo qual então nós votamos contra, né? Bom, moral da história: o Congresso, que começa amanhã, vai debater exclusivamente conjuntura e diretrizes de programa. Nós estamos preparando as nossas emendas, nós já temos um texto substitutivo global para o texto de diretrizes e apresentaremos emendas aos textos. Bom, em seguida a isso, houve a exposição do companheiro Edinho. A exposição do companheiro Edinho tem todo um aspecto conjuntural que eu não vou comentar aqui, a gente comenta num outro podcast. A gente vai entrar agora numa sessão de produzir podcasts e informes ao longo do Congresso, mas ele, ao final, disse que ele vai propor, ou eles estão propondo, apresentar uma declaração ao Congresso, que o Congresso vote e apresente essa declaração ao partido, né? Nós dissemos que para que essa declaração ela expresse a unidade partidária, é preciso que esse documento seja dado a conhecer aos delegados muito rápido. E eles se comprometeram de fazer isso até amanhã na hora do almoço, né? Caso isso não aconteça,
vai ocorrer uma coisa bizarra, né? Um congresso que está sendo preparado há meses, com subcomissões que estão preparando textos, pode se perder no debate de um documento que foi formado nas últimas 36, 48 horas. Então, esse é um informe bem resumido do que ocorreu. Há vários outros aspectos políticos que mereceriam ser destacados, mas eu deixo isso para uma próxima edição do podcast. Um abraço, Patrick. Valeu, Walter. Abraço, companheiro. A gente se vê em Brasília. E, bom, pessoal, esse foi o informe do companheiro Walter Pomar. A partir desta sexta, a gente vai publicar edições mais periódicas, como eu informei para vocês, detalhando um pouquinho das discussões, dos debates, do que o Congresso vai estar aprovando e encaminhando. A gente se reencontra, portanto, muito em breve. Saudações petistas e até mais.